Ô, Razan, em relação ao Renato Augusto, a situação dele no Corinthians, eu poderia, né, cravar para você que estava definida já para o ano que vem, né, no período em que o Vanderlei Luxemburgo era o técnico, até trouxe aqui essa informação, que a situação do Renato estava bastante encaminhada para ele renovar o contrato por mais uma temporada. A gente já sabia que o Vanderlei não ia ficar, nem se o Corinthians conquistasse a Copa Sul-Americana, então não ia ter interferência nenhuma. A diretoria já tinha analisado, conversado com o Renato para ele renovar por mais uma temporada. Ele tem um ótimo relacionamento com a atual diretoria do Corinthians, enfim. A gente sabe aí toda a identificação que o Renato tem com o Clube Paulista. Agora, com a chegada do Mano Menezes, eu apurei que ele pediu para dar uma segurada. O Mano não está certo de que o Renato pode entregar, principalmente fisicamente, né, já que tecnicamente se trata de um grande jogador, mas fisicamente o Mano não está certo que o Renato possa entregar o que ele espera para o Corinthians na temporada 2024. Então a situação do Renato muda após a chegada do técnico Mano Menezes. Ele já não está mais garantido para o próximo ano como estava antes da chegada do treinador. O Mano chega para fazer essa reformulação, mas eu lembro que eu conversei com uma fonte para saber se ia mudar alguma coisa no dia que o Mano foi contratado, nem no dia que ele foi anunciado, já querendo saber da situação do Renato Augusto. Muita gente não esperava muito isso, não, mas com os primeiros dias aí, né, a primeira semana de trabalho do Mano Menezes no Corinthians, a gente já apurou lá dentro que o Mano não está satisfeito, né, com a situação do Renato Augusto. No jogo contra o Flamengo, no último final de semana, ele foi substituído mais uma vez por conta de dores, né, agora na panturrilha. Enfim, a situação dele não é muito boa. Questão física, a gente sabe que o Renato foi aí o pivô, né, de uma briga entre o Vanderlei e o Maziotti, exatamente pela escalação ou não do jogador. E agora, a situação dele, aí o Renato, né, o futuro do Renato está em xeque após a chegada do Mano Menezes, já que ele pediu para dar uma segurada. Se fosse hoje, o Renato acho que estaria na lista de jogadores que o Mano não deseja contar, mas é claro que existe aí uma reta final, né, de Campeonato Brasileiro para o Renato Augusto mostrar serviço. O último bom jogo do Renato Augusto foi aquele, hein? Ele marcou 2 gols no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Depois, o Renato não jogou mais nada, Razan. Ô, Samir, quem pediu para dar uma segurada foi o próprio Renato? Não, o Mano que pediu para dar uma segurada. O Mano pediu para dar uma segurada na questão, porque ele sabia que já estava encaminhada a situação do Renato Augusto. Ele chega no clube já. É claro que, né, passaram para ele a situação de todos os jogadores. O Renato é um dos atletas que tem contrato até o final desse ano, né, daquela leva de, acho que são uns 8 jogadores mais ou menos: Gil, Fábio Santos, Cantígio, Juliano, enfim, tem muitos jogadores que terminam o contrato no final desse ano. E o Renato era talvez o único intocável aí dessa turma, mas agora não é mais, tá? O Mano pediu para dar uma segurada, porque quer avaliar o Renato ainda até o final do ano, e já posso te dizer também que ele não está nada satisfeito com o que viu até agora. Te surpreende essa informação, PVC? Como é que você analisa essa possibilidade? Porque, assim, a mim, pessoalmente, de um elenco que não tem grande reserva técnica de qualidade, o Renato Augusto talvez seja o principal expoente desses jogadores de bom futebol, embora, como o Samir está falando, não é só ele, né? Claro, é um time que está toda hora trocando de treinador, teve 4 nas primeiras 4 rodadas do Brasileirão, mas o Renato Augusto costuma ser aquela ilha de boa qualidade de futebol. Não contar com o Renato Augusto para 2024 me surpreenderia no caso do Corinthians. Não sei como é que você enxerga. Eu também acho. Acho que o Renato Augusto é um ponto fundamental para ser um apoio. Se você conseguir descobrir um substituto, se você puxar o Matias Rojas para dentro, ele começar a jogar muito e com regularidade, porque não adianta você trocar um jogador que é brilhante, que resolve problema, mas que se machuca muito por causa da idade, por outro que a gente não sabe se vai ser brilhante, se vai se adaptar e que se machuca muito. Aí não adianta. Aí vai buscar outro jogador. Ok, onde é que está esse jogador desse nível? Esse é um ponto que o Brasil precisa voltar a formar jogadores desse tipo. O Brasil não forma mais meia nem centroavante, só forma ponta. Aí o Pedro é o meia que joga na ponta, o Pedrinho é o meia que joga na ponta, o Wesley é um ponta, o Watson é um meia que joga na ponta.
Você vai conseguir transformar o Watson no meia que resolva como o Renato Augusto? Então, no mínimo, você tem que ter o Renato Augusto no elenco. Porque à medida que você vai transformando o time, você vai podendo abrir mão dele. Acho diferente de uma formação como, por exemplo, o Palmeiras em 2015 fez, que contratou no começo do ano 15 jogadores, e aí abria a mão do Valdívia. Por quê? Porque o Valdívia não era mais o Valdívia. E o Valdívia tinha mais talento do que outros. Mas sabia-se que o Valdívia não resolvia. Pode ter sido o melhor jogador no jogo que salvou do rebaixamento, mas era o jogo que salvava do rebaixamento. Eu acho diferente a situação do Renato Augusto. O Renato Augusto é um jogo que... o último jogo dele importante foi a semifinal da Copa do Brasil. Sim, mas ganhou do São Paulo a semifinal da Copa do Brasil, com ele decisivo. Então, ele está entregando quando ele tem condição física. Para que ele tenha condição física, precisa ter alguém mais talentoso do que ele, e ele como reserva técnica para ele dar de vez em quando. Eu não abriria a mão de um contrato de 1 ano com ele. Eu também não. Assina embaixo. O Renato Augusto tem 35 anos. Nessa temporada são 5 gols e 8 assistências em 34 jogos pelo Corinthians, Samir. Isso não é algo que está definido, né? É algo que ainda vai ser conversado. Não é algo que está definido. Aliás, estava definida a renovação por 1 ano. É claro que é uma informação que só a gente deu. Eu não cravei isso, mas disse que estava bem encaminhada. Na verdade, disse que estava palavrado. Isso eu posso cravar para vocês. Estava palavrada já essa renovação do Renato antes do Mano chegar. Quando o Mano chega, a situação ela muda. É claro que não está nada definido, porque existe aí a reta final do Campeonato Brasileiro. O que o PVC citou a palavra aí, questão física. O que pega no Renato Augusto é a questão física. No jogo contra o Flamengo, e acho que os últimos jogos do Corinthians ele tem andado em campo, no jogo contra o Flamengo, dando muito passo para trás, passo para o lado. Você não vê o Renato mais pegar a bola, encarar o marcador como ele encarava, né? Ou para armar a jogada, ou até para uma finalização na entrada da área. E o que me assusta também talvez até derrube uma tese minha, porque eu vivia falando que o Renato jogava muito atrás nas linhas de 4 do Corinthians, né? Porque a maioria dos treinadores do Corinthians optou pelo 4-1-4-1, e eu vivia falando, o Renato tem que jogar no 4-2-3-1 atrás do centroavante. É a posição que ele tem atuado com o Mano Menezes. É claro que é bem pouco ainda. O Matias Rojas do lado direito, o Renato Augusto centralizado, agora no último jogo o Wesley do lado esquerdo, e o Yuri Alberto de centroavante. É claro que o Corinthians marca no 4-4-2, e é justamente o Renato que vai lá na frente com o Yuri Alberto. Mas ele não rendeu também nem nessa posição com talvez menos obrigação de marcar do que com os outros treinadores. E muito pela parte física. Está na cara que a parte física, olhando o Renato, dá para ver que ele está um pouquinho mais pesado, realmente mais lento do Renato que a gente conhece. Informações que estão na coluna do Samir Carvalho aqui sobre essa possibilidade, esse futuro a ser avaliado agora, que volta um estágio anterior em relação à chegada antes da chegada do Mano Menezes, melhor dizendo. Tem mais detalhes lá na coluna do Samir para você conferir. Informação de agora há pouco, quase no início do de primeira, que o Samir acabou de publicar e está compartilhando com a gente aqui no UOL Sport. Samir, vou te dar uma folga agora, porque o Corinthians também vai dar uma segurada, né? Porque data FIFA, então acho que as coisas vão dar uma acalmada, embora no Corinthians, Flamengo, enfim, clubes assim, a gente sabe que a situação nunca fica em água 100% tranquila. Né? Não, duvido. Amanhã eu já estou aqui já com alguma coisa que vai acontecer até o final da tarde. Você pode ter certeza que o Corinthians não para nem na data FIFA, né? Mas essa situação hoje do Renato, acho que é a mais preocupante nessa questão da reformulação do elenco do Corinthians aí para a próxima temporada, já que tem muitos jogadores que terminam o contrato no final desse ano e tem aqueles jogadores também que não agradam e não estão sendo aproveitados, que o Mano vai fazer a reformulação. Foi contratado para isso, como eu já disse aqui, né? Deve iniciar o ano como técnico do Corinthians, independente de quem seja, né, o presidente do Corinthians, porque agora o Mano também agrada a oposição, já agradava a situação, então tá cheio de moral humano para fazer essa reformulação, e a moral é tanta que até o Renato Augusto está em xeque aí após a chegada do treinador, Razão. Mano Menezes com força, então, no Corinthians. O Samir também já tinha trazido essa informação em relação à oposição. Tem eleição em breve agora no Corinthians e tinha essa divergência antes, agora mudou, pelo menos momentaneamente. A gente vai acompanhando caso a caso, semana a semana.